Graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 2, Anjos, Homens e Pecado, no capítulo 10, a natureza do pecado. Mas antes, vamos fazer uma revisão do capítulo 9, a origem do pecado. Falamos dos seguintes assuntos. No tópico 1, o conceito histórico sobre a origem do pecado. Vimos que o pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. E que, à luz do ensino geral das Escrituras, o homem é apresentado como um transgressor por natureza. No tópico 2, o caráter do primeiro pecado do homem consistiu em haver Adão comido da árvore do conhecimento em desacato à ordem do Senhor, colocando em oposição a Deus, recusando a submeter-se à sua vontade. E também, é lógico, impedindo que Deus determinasse o curso da sua vida. Hoje, no tópico 1, a ideia bíblica do pecado, do capítulo 10, nós veremos os seguintes pontos. Primeiro, o pecado é uma classe especial de mal. Mas observe, comparativamente, o que ouvimos e lemos hoje sobre o mal é muito mais do que ouvimos e lemos a respeito do pecado. Isso talvez devido à opinião comum de que o mal e pecado são as mesmas coisas. Mas vamos entender, será que é mesmo? Primeiro, o pecado é a causa do mal, enquanto que o mal é o efeito do pecado, né? Então, nós temos na palavra de Deus alguns termos bíblicos que designam o pecado como sendo variáveis, né? Mas, em geral, ela é apresentada como fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, falta de lei e injustiça. A característica principal do pecado, em todos os seus aspectos, é que ela está orientada contra Deus, né? E na palavra de Deus, nós podemos confirmar isso. Por exemplo, no Salmo 51, no versículo 4, Davi ele chega a essa conclusão, porque ele fala assim: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Mas nós temos também no Novo Testamento ali, em Romanos 8, no versículo 7, que diz: por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pecado também tem um caráter absoluto, né? O contraste entre o bem e o mal, amados, é absoluto. E não há, assim, nenhuma neutralidade entre eles. Tanto o que a transição entre um e o outro não é um caráter quantitativo, e sim um caráter qualitativo, né? Ou seja, um ser moral que é bom não se torna mal só porque diminuiu a sua bondade, mas por sua mudança radical, que o leva a envolver-se com o pecado. E por que eu tenho que ter essa concepção, essa visão, amado? Porque muitas vezes nós somos pegos por por esse tipo de acusação, né? Entre esse contraste entre o bem e o mal. E eu tenho que ter em mente, não é porque às vezes eu diminuí um pouco da minha bondade, né, que eu passei a ser mal. Ou porque eu diminuí também um pouco da minha maldade, é porque eu passei a ser bom. Não, nós temos que ter em mente e adotar e observar, por exemplo, Jesus lá em Mateus, no capítulo 12, verso 30, ele falou o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, mostrando que não existe ali um meio termo, né? Amém? Então, o pecado tem sempre uma relação com Deus. É impossível se ter um conceito correto do pecado sem vê-lo em relação com a pessoa de Deus e a sua vontade.
pois é compreendendo, né, esse relacionamento que, que o pecado pode ser interpretado como a falta de conformidade com a lei de Deus. Tá? Vamos observar. Então, é impossível ter um conceito correto de Deus. Tá? Melhor, um conceito correto de pecado, sem eu levar em consideração a presença de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas, porque é isso que me faz afastar de Deus. E nós vamos explicar isso mais na frente. Vamos colocar algumas passagens bíblicas que podem esclarecer isso melhor. Né? Por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 32, ela fala assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam que assim procedem. O que esse versículo está nos falando? Que não só as pessoas que pecam por ação são passíveis de morte, mas também aquelas pessoas que pecam por omissão também são passíveis de morte. Como aqui ele fala assim, são passíveis de morte o que tais coisas praticam. Não somente as que praticam essas coisas, mas também aquelas pessoas que aprovam o que essas praticam. Tá? Então, amados, às vezes nós temos que despertar, porque às vezes nós esquecemos a nossa posição. Né? Nós somos da geração dos protestantes, e a nossa função é falar a verdade. Então, não podemos levar e ter essa visão errônea e errada do politicamente correto. Não, o crente, ele não é politicamente correto, ele é protestante, ele está aqui para protestar contra as adversidades que vão contra a palavra de Deus. E essa é a nossa missão. Tá? Por exemplo, em Tiago, no capítulo 2, ele fala: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressor. Tá? E como eu falei que nós íamos falar, nós temos outra referência em 1 João, no capítulo 3, versículo 4. Todo que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, a própria palavra afirma que o pecado é a transgressão da lei. Ok? O pecado inclui tanto a culpa como a corrupção. Mas vamos começar a observar por etapas, por partes. Primeiramente, a culpa. Culpa é um estado em que se sente merecer o castigo pela violação de uma lei moral. Ou seja, a culpa é um estado em que a pessoa se sente merecedora daquele castigo. Isso é culpa. Ok? Dubner, ele fala da culpa potencial. Ou seja, a culpa atual pode ser removida por meio de um substituto, mediante a satisfação das exigências da lei. E foi isso exatamente que Cristo fez por nós. Ele é o nosso substituto, porque ele satisfez todas as exigências da lei. Por isso, ele pode ser o nosso resgatador. Ok? Em Romanos, no capítulo 3, verso 19, nós observamos: ora, sabemos que todo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para se calem toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Né? Ainda em Romanos, no capítulo 5, verso 18, também diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Amém? Então, observa agora a corrupção. A corrupção é a contaminação inerente a cada pecador. E é uma realidade na vida
de todo o indivíduo. Tá? Por quê? Todo aquele que é nascido de Adão tem em si uma natureza manchada pelo pecado. Nós somos herdeiros, ok? Temos que entender isso. Então, o pecado não reside em nenhuma faculdade da alma, mas sim no coração, o âmago da alma, de onde flui a vida. Ok? Nós temos que ter esse entendimento. Por quê? Porque agora nós vamos começar a observar o pecado original. Então, o pecado original, a essência do pecado não foi somente a desobediência em si, a um mandamento de Deus. Na verdade, ele implica em uma mudança radical na cosmovisão do homem. E aqui nós vamos parar um pouquinho para nós entendermos. Futuramente nós vamos entrar nesse assunto de cosmovisão espiritual. Tá? Mas observe, aqui fala da cosmovisão do homem. E o que é a cosmovisão? Ora, cosmovisão é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo. Tá? Então, é um conjunto ordenado de valores, de crenças, de impressão, de sentimentos e concepção de natureza intuitiva que cada pessoa tem. É a maneira que você enxerga o mundo, ok? Então, isso é cosmovisão para você ter esse entendimento. E entre as duas posições expostas no discurso ali de Gênesis 3, né? Ou seja, ali nós tivemos dois tipos de discurso. Um, cosmovisão da serpente, e outra, cosmovisão de Deus. Né? E nós vimos que o homem escolheu a cosmovisão da serpente. Então, observamos. Adão e Eva enfrentaram uma escolha clara, nítida aqui. Eles tiveram que escolher. Primeiro, acreditariam na palavra de Deus que representava para eles a própria autoridade de Deus? Ou, segundo, ou elevariam sua própria razão acima da palavra de Deus a fim de avaliá-la e decidir por si mesmo se seria a verdade ou não. Então, observe, amado, vê a posição em que o homem e a mulher se colocaram diante daquela investida de Satanás, ou seja, devido à cosmovisão da cobra, da serpente, né? Então, observe, assim a condição pecaminosa em que nasce o homem é definida teologicamente por pecado original. Tenha isso em mente. Então, vamos lá. O pecado original era a declaração por parte do homem e da mulher que resolveriam caminhar independente da autoridade de Deus. Ou seja, eles iriam depender deles mesmos. Então, no momento em que os dois, eles ali se colocaram numa posição, uma posição não, colocaram a sua própria razão como juízo sobre a revelação de Deus. E nós temos que entender isso aqui, que no momento em que Adão e Eva colocaram a sua própria razão como juiz acima da revelação de Deus, a fim de decidir se esta era correta ou não, eles caíram em pecado, sendo a decorrência natural da sua decisão comer ou não comer do fruto. E, no caso, foi comer o fruto. Então, portanto, Adão e Eva decidiram que a interpretação da serpente era tão provável quanto a interpretação de Deus. E que a única maneira que eles tinham para determinar quem estava certo, se a serpente ou se Deus, era comer do fruto e aguardar o resultado. Né? Ou seja, colocar a cabeça ali na guilhotina e ver o que acontece. Né? Então, a essência do pecado original foi Adão e Eva se colocarem no lugar de Deus, como referencial supremo para interpretar a realidade.
É meio ousado, né, amados? Mas foi exatamente isso que ocorreu. O pecado original e a história. Bom, é de opinião assim geral de todos os teólogos que os pais da igreja primitiva não se deram ao trabalho de escrever o suficiente sobre o pecado original. Mas vamos observar o que alguns falaram. Por exemplo, os pais da igreja grega dizem que há uma corrupção física na raça humana, proveniente de Adão. Porém, isso não envolve a culpa. Aqui a gente dá uma pausinha aqui para nós relembrarmos. Nós falamos o que é culpa? É aquele estado em que a pessoa se sente merecedora do castigo, ok? Então, aqui, para a igreja, os pais da igreja grega, havia a corrupção física da raça humana, né? Mas não envolvia a culpa. Eles não tinham culpa. Então, o homem ainda tinha a liberdade da vontade e nada afetava, e nada ali foi afetado pela queda, no ponto de vista, né? Na igreja latina, apareceu ali uma tendência diferente, através de pessoas como Tertuliano, que, segundo alguns teólogos, foi um homem que, depois de Paulo, teve maior senso a respeito do pecado. Então, vamos ver o que Tertuliano falou. Ele falou o seguinte, que Tertuliano considerou o pecado original como uma infecção hereditária, passando, né? De geração em geração, hereditário, era transmitido. Ambrósio, outro famoso pai da Igreja Latina, foi além de Tertuliano na questão do pecado original e o descreveu como um estado e fez uma distinção entre corrupção inata e a resultante culpa do homem. Né? Okay? Bom, já para Agostinho, o pecado original é a natureza do pecado, melhor, é a natureza do pecado, tanto física quanto moralmente. Esta é de toda corrompida por causa do pecado de Adão, de tal maneira que o homem não consegue fazer outra coisa, senão pecar. Não existe outro caminho. Né? Os reformadores. Bom, os reformadores, de um modo geral, estiveram de acordo com Agostinho. Né? Mas somente Calvino diferiu dele, principalmente em 2 pontos. Primeiro, o pecado original não é algo completamente negativo, uma vez que o mesmo, segundo ele, dá lugar à eleição de Deus. Né? Então, aqui, nós temos que observar que essa eleição de Deus está dando um indicativo da predestinação do homem, ou seja, o homem Deus escolheu o homem para ser salvo. Graças a Deus que ele escolheu, né, através da obra do seu Filho Jesus Cristo. Mas, observe, todo aquele que nele crê. Então, eu tenho que crer na obra que Jesus fez. E ali começar a minha jornada. Ponto 2. Que o mesmo está limitado à natureza sensível do homem. Ou seja, o pecado está limitado à natureza sensível do homem. É um ponto aí. Vamos continuar. Para Berkhoff, no século passado, ele tinha esse entendimento do pecado original. Letra A. O pecado original, ele derivava de Adão, como o tronco original da raça humana, o primeiro da raça humana. B, porque está presente na vida de cada indivíduo, desde o momento do seu nascimento, pelo que não pode ser considerado como resultado de simples imitação. Né? C, porque é a raiz interna de todos os pecados atuais. Então, aqui eu faço uma pausinha e nós vamos depois verificar isso.
existe o pecado original, ok? E depois nós temos os pecados atuais. O que é isso? Resumidamente, depois nós vamos aprofundar nessa explicação, né? Os pecados originais é aquele que nós herdamos de Adão, né? Já os pecados atuais são aqueles que, depois do meu nascimento e da minha vivência, eu vou praticando. Então, esses já são os meus pecados. Os pecados atuais são meus. Difere um pouquinho do pecado original. Mas nós vamos voltar nesse ponto, ok? Elementos do pecado original. Então, vamos lá. Dentre os vários elementos do pecado original, nós vamos resumir apenas em dois aspectos para ficar mais fácil o nosso entendimento. Primeiro, a culpa original. Então, a palavra culpa, como nós já vimos, em relação ao pecado original, ela expressa ali a relação que a justiça tem com o pecador. E como expressam os teólogos mais antigos, a relação que o pecado tem com a cabeça da raça humana. Imputa todos os seus descendentes. Então, vamos lá. Adão foi condenado a viver debaixo do fardo do pecado. E também de passar esse fardo para toda a sua descendência. A mesma natureza corrompida e caída que ele tinha. Ok? Segundo, a corrupção original. A corrupção original do homem inclui a ausência da justiça original e a presença de um mal real. Então, o que é isso? É uma tendência da natureza caída, herdada de Adão, que condicionou o homem para pecar. Né? E aí nós temos que observar alguns pontos. Vamos observar dois pontos aqui. Primeiro, que essa corrupção não é meramente uma enfermidade. Né? Segundo, ela não é meramente uma privação. Então, para nós encerrarmos aqui esse ponto, amados, observe. Isso não significa que o ser humano se tornou tão mal quanto pode ser, mas que todas as partes da natureza humana sofreram ali o dano do pecado. Ou seja, na mente, na vontade, nas emoções e até mesmo no corpo. Tá? Então, todas essas partes foram contaminadas pelo pecado, foram corrompidas pelo pecado. Né? E o homem, ele tem ciência disso. Ele tem essa conexão e ele sabe que isso é uma realidade na vida dele. Por isso que ele tem aquela necessidade de buscar o refúgio, né, de vou colocar assim, uma entidade superior. Porque antes dele ter aquela visão exata de Deus e da obra que Deus fez, ele se apega, né, a vários tipos de deuses e de religiões, tentando encontrar uma maneira de ter o refrigério por aquela culpa, por aquela corrupção. Amém? Então, observe, na próxima aula, nós estaremos terminando o capítulo 2. Nós estaremos ali no capítulo 10, no tópico 2, o pecado atual. Né? E ali no pecado atual, nós vamos responder algumas questões para nós podermos fechar isso. Primeiro, qual a relação entre o pecado original e o pecado atual? Nós temos que ter uma visão melhor sobre isso. Segundo, qual a classificação dos pecados atuais? Terceiro, qual é o pecado imperdoável? Quarto, é possível um crente pecar? Quinto, como o crente deve tratar com o pecado? Sexto, quais as consequências do pecado na vida do crente? Amém? Então, na próxima aula, na graça de Deus, nós estaremos encerrando esse livro. Ok? E, mais uma vez, amados, lembrando, se você
estiver gostando dos estudos, não esqueça de deixar o seu like, né? Também não esqueça de indicar o canal para outras pessoas, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas, né? Para que a palavra de Deus possa ir aos outros corações e elas também terem o conhecimento de Deus. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar suas perguntas ali no comentário para nós podermos estar respondendo. E também qualquer crítica para nós podermos estar melhorando as aulas, ok? Então, que Deus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.